Olá, pessoal. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR, aqui em Curitiba. Estou aqui com o professor Mauro Oliveira, do IFCE, e de larga história aí na computação brasileira, ganhador do prêmio Luiz Fernando, da SBC. O tema da conversa de hoje vai ser data centers. É alguma coisa que eu vejo até, então, que eu faço parte de vários grupos na comunidade, tanto grupos com desenvolvedores de software quanto com pessoas da sociedade em geral, assim, e é uma coisa que tem preocupado as pessoas, né? Que é a questão do impacto dos data centers no meio ambiente, na economia, etc. Eu queria começar perguntando, assim, e falar que essa conversa está acontecendo porque você postou vários textos lá na lista da Sociedade Brasileira de Computação. É um recurso que eu acho muito interessante e várias pessoas acabam não usando, não respondendo, né, as mensagens lá, mas você tem postado os textos lá e as pessoas têm comentado. O professor Guilherme Travassos comentou, o professor Mazieiro não, desculpe, Maldonado, eu troco. Maldonado. Sinal, grande Maldonado, amigo do Luiz, foi grande amigo do Luiz Fernando, viu, Maldonado? Viu? legal. Eu conheci o Luiz Fernando pessoalmente quando era aluno de graduação. Ele foi visitar lá a minha universidade, onde eu estudava, Universidade Federal de Alagoas, e conheci ele assim, muito rapidamente, né, como aluno, ele como professor, mas conheci. Enfim, primeira pergunta é, ok, a gente está aqui, a gente usa software, muito software está na nuvem. Aí num dos textos seus você fala assim, ó, a nuvem, quando ela desce para a Terra, ela não é exatamente uma nuvem, né? Na verdade, assim, quando a gente fala na nuvem, é uma figura de linguagem. As coisas não estão voando, né? Os dados nossos não estão na nuvem. Explica um pouco para a gente o que é essa história de nuvem. Essa metáfora é uma metáfora antiga, né? Já foi motivo até de piada entre autoridades. No caso, a nuvem para o sertanejo, né, o nordestino, é uma coisa muito boa, né? Um sinal de que vai haver um plantio, né? E só que esta nuvem, na metáfora usada na área da computação, ela é uma nuvem diferente. Eu digo no artigo exatamente isso. E quando ela chega, ela chega de forma diferente, né? Não chovendo, mas ela chega já exigindo uma série de coisas, né? Enquanto a outra nuvem não cobra nada, a outra nuvem é benevolente, né? Ela está lá para poder exatamente nos dar uma série de benefícios sem cobrar nada. Essa outra merece uma atenção diferenciada. Essa nuvem, quando chega, né, sob forma dos data centers, ela, ela exige muita energia, coisa que a outra não exige. Ela exige água, ela tem problemas ambientais, ela tem uma série de elementos que merecem a nossa atenção mais do que no passado, né? Então, é uma metáfora para representar uma tecnologia sem a qual hoje nossa vida seria caótica. Nós temos hoje uma vida toda ela baseada em aplicativos digitais, não dá mais para se viver sem eles, né? E todo o processamento e armazenamento, né? Todo não, a maioria do armazenamento e processamento dos nossos aplicativos, redes sociais, né? O Google Drive, que é muito comum entre os pesquisadores brasileiros, e aí a gente já faz a primeira vírgula, né? A inteligência brasileira está no Google Drive. E isso merece um certo cuidado, nós vamos comentar depois. Então, a nuvem é um local de armazenamento e processamento, hoje representada principalmente por esses data centers, que faz tempo que eles existem, né? É bom dizer que os data centers não são novidade, tem gente que considera que os mainframes, o que eu chamo aqueles jumentões da computação, já seria o início de um data center à medida que as pessoas usavam terminais à distância e realmente ele concentrava dados e processamento. Então a gente já pode dizer que o mainframe dos anos 50, 60, quando a IBM era a única, né? Eu sempre digo para meus alunos, se você juntar tudo que é Big Tech, não dá proporcionalmente o poder que a IBM teve nos anos 60. Então, a coisa começa por aí, com a chegada dos notebooks, acontece o downsizing, né? Que foi uma mudança, uma ruptura no modelo arquitetural, você tem uma descentralização,
Mas logo depois você volta ao modelo que não é centralizado e, ao mesmo tempo, é. É e não é. Ou seja, hoje você tem um local, é como se nós voltássemos ao velho modelo, onde você tem uma centralização, um local que você não sabe onde fica, onde você acredita, né, que as empresas que são responsáveis pelo armazenamento e processamento das suas coisas são empresas confiáveis, né? E aí eu faço a segunda vírgula, né? Porque aí a gente entra no tema, Adolfo, que é a questão da soberania, né? Okay? A questão da soberania, que tem a ver com essa história de que a maioria dos nossos pesquisadores utiliza, né, Google Drive e outras coisas parecidas, né? Então, é isso, a nuvem, ele é uma coisa nova que está acontecendo, e no caso do Ceará, né, que você acabou de falar, eu sou do IFCE, nós estamos recebendo o maior data center do Brasil, né? O que poderia ser uma grande notícia, né, e pode ser também uma grande preocupação. Então eu quero entrar primeiro localizar essa entrevista no tempo, né? Estamos em 30 de janeiro de 2026, então eu até nem sei em que pé está a questão do Redata, né? Aquela medida provisória para dar incentivos fiscais aos data centers. Já foi aprovada ela? Já, na verdade, ela entra agora em janeiro, né, em funcionamento, em validade. E a história do Redata, ela me chamou a minha atenção e a do professor Guido Lemos, que também você conhece. O Guido Lemos é uma pessoa muito importante, foi um grande parceiro do Luiz Fernando no Sistema Brasileiro de TV Digital, né? Na época eu era secretário de Telecomunicações do governo, né? E os dois, né? Eu cuidava da parte política, porque naquela época a turma já queria entregar tudo, né? A turma já queria comprar os modelos europeus, japoneses e americanos, e a gente, então, resistiu a essa compra de uma maneira muito difícil, mas resistimos, e graças ao trabalho de vários pesquisadores, notadamente o Luiz Fernando e o Guido, nós conseguimos fazer o Ginga, né? O Ginga foi a primeira recomendação do ITU-T. Então, o Brasil botou o seu banquinho lá no grupo, né, restrito de quem produzia tecnologia em TV. Bom, voltando agora para a nossa história, para dizer que existe uma preocupação muito grande, porque, observa só, tem o Redata, que é do Ministério da Fazenda, né, do Haddad, e existe o PIBIA, lá no MCTI, da Luciana. Normalmente, essas duas coisas deviam estar em sintonia, né? E, na verdade, o que aconteceu? Eu e o Guido até escrevemos um livro chamado Sabiá, está para ser lançado, né? Ele já foi apresentado aí em versões preliminares. Esse livro, Sabiá, ele diz o seguinte: primeiro, ele identifica que há uma discordância, né? Quando você lê o PIBIA, que está muito bem feito, né? Ele teve a participação de várias entidades, né? A SBPC esteve. Eu não vi o nome da SBC, mas a SBPC estava lá. E ficou muito bacana, porque fala em quê? Fala que o Brasil não pode perder essa oportunidade, esse momento de ruptura, né? Em que aparece uma nova IA que muita gente não compreendeu. Eu diria que as nossas universidades não compreenderam, Adolfo, que essa IA que está aí não é a mesma que vinha lá do começo do século, muito menos da que perdeu para o Kasparov, né? Lá no Kasparov nós tivemos lá uma IA ela é bem primária, baseado lá no algoritmo de força bruta. Você entra agora no Watson, da IBM, que foi bem marcante nessa chamada IA cognitiva, mas a IA que foi inaugurada em 2017 com aquele paper famoso da Google, da arquitetura Transformer, né, que é a base das LLMs, dos ChatGPTs, etc. e tal, é uma IA que precisava que a nossa universidade parasse. Eu já disse aqui para os reitores que eu conheço: pare a universidade durante um dia, uma semana, para que os professores, os gestores entendam, né, o impacto que esse negócio
vai trazer nas nossas vidas. Eu sou um crítico muito forte aí da nossa escola, e eu falo escola lato sensu, Adolfo, porque eu acho que a escola não entendeu o que eu chamo a primeira revolução, que foi a chegada da web, não é nem da internet, da web. A web desmantela um modelo educacional existente, que era um modelo do caderno, né? E o professor que tinha um caderno que no dia que a gente não queria que houvesse aula, bastava a gente esconder o caderno dele. Aí vem lá a web, desmantela isso. Tem uma outra revolução que a escola não percebeu, que é a revolução das redes sociais. Quem quiser conhecer melhor essa revolução, basta assistir aquela série Adolescência, acho que é da BBC, enfim, é uma série que mostra que tem uma linguagem aí de uma geração que nós não entendemos, a nossa geração não entende. Como é que a geração que dá aula pode dar aula sem entender a linguagem da turma que está aprendendo? E nós estamos entrando numa terceira, sem ter resolvido as duas revoluções, estamos entrando numa terceira. Então, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia aqui no Estado, quando o Camilo, que é o ministro, foi secretário da Agricultura, nós éramos colegas. E quando eu encontrei com o ministro rapidamente aí no aeroporto, eu falei: ministro, está na hora de parar aí, né? Mas não foi uma reunião formal, mas eu deixei o recado. Precisamos dar uma parada, né? Para poder nós termos essa compreensão, que inclusive chega no data center. Essa falta de letramento, de compreensão, né? Da gente tratar essa IA generativa como a gente tratava a IA anterior, que já era assustadora, né? No começo do século, a turma dizia que os robôs iam tomar o nosso lugar, coisa e tal. Então, eu diria que o Redata, eu compreendo a posição do Haddad, eu compreendo. Ele, que não conhece, né? Que não tem o letramento da IA, né? Disso tudo que nós estamos falando, de uma comunidade que está ausente, aproveitar aqui essa nossa conversa, Adolfo, para poder fazer não é uma reclamação, não é? É um pedido. Pessoal, precisamos sair, né, dos nossos casulos, nós precisamos sair desses muros que nos prendem, porque o país precisa da gente. Nós que fizemos doutorado, esse doutorado custou $100 mil, mais ou menos, quem fez o doutorado fora, é a hora da gente dar uma contrapartida, porque, por exemplo, o Haddad, o que é que ele está fazendo com o Redata? Ele está fazendo o beabá, né, da economia. Na hora que você está tendo investidores pesados, ele está oferecendo facilidades. Não é? Ele oferece aí uma isenção do PIS, COFINS e outras coisas mais. Você sabe que 85%, 80% do CAPEX, né, é para compra de equipamento. Então, a gente tem que ter essa compreensão que esse equipamento que vai ser comprado ocupa o grande parte do investimento. É preciso ter essa compreensão de que o data center não emprega. Depois que ele está construído, ele não emprega. Eu diria que vai ter muito mais gente para limpar os muros dos pichadores do que técnico de manutenção. Então, vamos ver se a gente consegue fazer aqui um equilíbrio. É o que nós estamos fazendo aqui no Ceará. Eu tive uma reunião recente com o governador e vou dizer para você o que nós dissemos para ele, que é o que eu estou dizendo aqui para você também. Que é o seguinte, eu não digo que o Redata, né, é uma política errada, não. Tem que ter uma política de incentivos, né, porque há uma briga, o Brasil briga aí com outros países que querem esses investimentos. Agora, o que precisa ter são as contrapartidas, né? As contrapartidas, elas são data uma legitimidade de uma boa política. Se não houver contrapartida, além daquelas que são citadas, lá tem 2% que vai para o Fundo Nacional de Pesquisa. Não, tem que ser mais do que isso. Nós temos que ter a compreensão, por exemplo, no Texas, a turma não deixa mais instalar data center por lá, né? E por que no Texas a turma não quer data center por lá? Porque existe lá
uma série de consequências ambientais, a energia. Eu até digo no artigo que eu escrevi recentemente que vai chegar um dia que você vai ter que decidir, ou você vai usar o WhatsApp, ou você vai tomar um banho quente. Porque a energia ela vai ficar cada vez mais cara. Nos estados americanos, onde você tem data center, a energia ficou mais cara. Né? E aí vem uma outra informação. Nós temos um data center, aquele que eu falei historicamente, né? Que é inevitável, não tem como viver sem. Mas o data center de IA, o Adolfo, assustou inclusive a nós pesquisadores. Nós não sabíamos que esse danado precisava de tanta energia para ficar sendo treinado, né? Sem o treinamento não existe aquela arquitetura transforma. Então, nós não sabíamos disso. Então, o que é preciso, para poder encerrar aqui essa questão que você levantou? É preciso que o Redata se encontre com o PIBIA. É preciso que os nossos candidatos à presidência da República... é preciso que a academia peça isso, né? Peça isso aos candidatos à presidência da República agora, né? Neste ano. Né? Seria uma grande mensagem. Aliás, eu vou lançar essa ideia lá na SBC. Você acabou. Vou lançar essa. Porque se nós que somos os doutores, né, do país, né, que temos filhos e netos, né, que vão morar nesse país, que precisa, a gente tem que se meter. Então, fica aqui já uma primeira, digamos assim, resultado da nossa conversa, né? Inspirado aí pela sua pergunta, eu vou provocar, não é, algo que nós estamos fazendo aqui no Ceará. Eu tive uma reunião com o governador em que nós dissemos exatamente isso. Governador, é preciso entender por que os datacenters estão nos procurando. E na hora que a gente entender por que eles estão nos procurando, nós vamos dizer, aí eu vou dizer até a metáfora do seu Toim. O seu Toim é um bodegueiro que tem aqui em Guaramiranga. Guaramiranga é uma serra que a turma usa casaca aqui no Ceará, faz frio lá. E aí o seu Toim disse assim, ele tem um terreno ao lado da bodega dele, e ele soube que o vizinho estava querendo botar um container lá. Aí o seu Toim disse, de jeito nenhum. Eu não vou agora pegar uma coisa que é feia, que não tem, né? Aí o vizinho disse, não, mas eu pago bem. Aí o seu Toim, não, aí já é outra conversa. É a mesma coisa. Nós temos que aprender com o seu Toim. Ou seja, os datacenters são super bem-vindos desde que eles deixem uma contrapartida para a sociedade. E não a contrapartida do prefeito ficar dizendo por aí que vai receber alguns bilhões, que é o caso aqui do Ceará, né? O investimento é de 200 bilhões de reais. Vou repetir. Né? É maior do que o caso do Master, viu? 200 bilhões de reais é o investimento que vai ser feito numa estrutura de 300 megawatts. Então, nós temos que ter a seguinte compreensão. Isso é bom ou é ruim? A resposta é depende. Depende. Né? Se houver uma contrapartida do poder público dizendo que é preciso ter contrapartida em quê? Primeira coisa, com as preocupações ambientais. E antes que você me pergunte, que eu sei que você ia perguntar, essa questão ambiental precisa de transparência, auditoria, clareza, que não tem. Você não tem facilidade de receber desses data centers, dessas big techs, essa clareza. Sabe por quê? Porque o nosso povo é calado. Né? Lá na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, as pessoas não são caladas. Né? A questão do direito, você viu que se você topar, né, derrubar alguém, tem uma advogada lá. A questão do direito é mais a flor da pele. Então, nós temos uma sociedade calada. E essa sociedade calada é um elemento favorável à Big Tech. Então, eu encerro dizendo que você já me deu uma ideia, eu vou lançar essa proposta lá na lista da SBC. E a grande conclusão é o seguinte: data center é uma grande coisa para o Ceará, para o Brasil, né? Desde que haja, né, negociação, estratégia de negociação, transparência, governança. Né? A gente precisa
nós não podemos esquecer da questão da soberania nacional. Então, esse equilíbrio entre o PIBIA, né, que quer um Brasil, esse Brasil que nós pesquisadores queremos, né, um Brasil que seja reconhecido, respeitado, não é? Porque o que tem de brasileiro, CEO, de Big Tech, é impressionante. Então, nós continuamos formando cérebros, né? Evasão de cérebros. Nós estamos formando cérebros para poder esse pessoal criar produto e vender mais caro para a gente, né? Essa coisa, na minha opinião, está tudo encangada no fundo do pote, né? A questão da soberania, a chegada de data center, as oportunidades. Aí eu resumindo, então, o problema dos data centers é que, se eles forem ser implantados em algum lugar, eles vão trazer pouco retorno para a população da região e podem trazer problemas, como falta de água, como aumento no custo da energia e até danos ambientais permanentes, é isso? É exatamente, é 100% isso. É 100%. Agora, é tal história. Por exemplo, quando você coloca uma fábrica de qualquer coisa no seu estado, ela polui o ambiente, entendeu? Ou seja, agora, ela polui o ambiente, mas ela está dizendo que ela dá emprego, né? Então, são as contrapartidas. Só que agora essas contrapartidas são diferentes. E a questão da água é um problema. Mas, para mim, a questão da energia, Adolfo, ela é assustadora por uma razão simples. Aí eu vou até pedir aqui a ajuda do nosso amigo Isaac Newton, né? Eu tenho uma questão que eu boto lá nos meus alunos do mestrado, que eu digo o seguinte: por que é que o ChatGPT não funcionaria sem Isaac Newton, né? Porque, na verdade, a grande contribuição aí que o Newton deu, né, com o cálculo infinitesimal, derivada integral, é o seguinte: a taxa com que a necessidade de energia das IAs, essa taxa, né, a derivada, né, aumenta, né, cresce. O sistema energético, ele não tem condições de acompanhar. Isso está sendo provado há muito tempo. Nos Estados Unidos, você leva 2, 3, 5 anos para poder conseguir um provimento de coisas do gênero, e é por isso que eles estão nos procurando. Isso é bom. É bom que eles nos procurem, né? Em especial aqui no Nordeste, né? Que nós temos aqui energia limpa. Agora, não é justo que eles nos procurem, recebam e não paguem. Não é justo que eles não paguem, né? Não é justo que a sociedade não seja beneficiada. E, para mim, Adolfo, essa era para ser a grande bandeira deste ano da SBC. Né? Eu tive aí já o prazer de falar com a nossa presidenta, que é muito sensível a isso, e eu sei que vocês estão fazendo aí um trabalho, mas a gente precisa ir, eu peço celeridade. A gente não pode, não dá tempo de esperar. Pronto, janeiro, o Redata já está funcionando e já começaram as obras do TikTok aqui no Porto do Pecém, aqui a 30 quilômetros de Fortaleza. Então a gente tem que ir rápido. É preciso que a sociedade, que congrega pessoas formadoras de opinião, né, que tenha o seu poder político, né? Ela é uma entidade política, ela faça o óbvio, né? É o óbvio, porque é impressionante. E aí eu vou ter que dizer, olha, as universidades não podem continuar caladas. Elas estão... aqui no Ceará, aqui no Nordeste, no Brasil, raramente, né? Raramente, eu que de vez em quando assisto aí o YouTube, né? Eu não vejo aí as nossas grandes figuras nacionais, eu vejo podcast de tudo, né? De data center chegando, do que é o data center, o pessoal, digamos assim, mais ambientalista, metendo o cacete. Agora, eu não vejo aquela discussão equilibrada, essa discussão equilibrada de quem não pode desconsiderar investimentos que são bilionários, que podem ser vantajosos, mas com aquela preocupação. Nós entregamos, então, ao governador aqui do Ceará um documento que eu esqueci de passar, mas eu já coloquei lá na SBC. É um documento que tem 10... Pronto, tem 10 pontos. E o governador disse que concorda com todos. Então, eu estou aqui dizendo em primeira mão, o governador do Ceará, né, que está criando um grupo de trabalho, ele está criando um grupo de trabalho, a nosso pedido, tem aqui um grupo chamado Iracema Digital,
né? Que é um movimento de 450 pessoas que eu lidero, e nós já conseguimos do governador esse compromisso, né? De não só criar um grupo de trabalho, como nós temos exatamente o exercício dessas 10 coisas. E que 10 coisas são essas? Essas 10 coisas se resumem no título do documento. O título do documento é Estratégias para Negociação, Governança e Desenvolvimento Sustentável. Vou repetir. São 10 estratégias para negociação, governança e desenvolvimento sustentável. Isso tem que acontecer, porque se não acontecer, eu tenho que puxar a orelha aqui de onde eu estou, né? Eu tenho que puxar a orelha dos meus colegas da academia. Eu não posso puxar dos colegas lá, da política, não são nem meus colegas. Então, vou puxar aqui a orelha. Nós precisamos fazer, né, um movimento rápido para que a gente não seja... Lembra aquela expressão inocente e útil? Lembra? O pessoal usava muito inocente e útil, né? Agora eu estou chamando, sabe o quê? O entusiasmo do colonizado, né? É o entusiasmo do colonizado. Né? Igual quando os portugueses chegavam aqui com as bugigangas e os nossos indígenas, coitados, não entendiam bem e eram enganados, né? Porque se entusiasmavam com aquela coisa que eles não conheciam. Nós não podemos fazer esse papel. É para isso que nós fomos treinados, né? É para isso que o Estado gastou dinheiro com a gente, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão na gestão desse país a fazerem bons negócios para a população. Senão, não vale a pena, né? Já basta a evasão de cérebros que o Brasil não consegue estancar. Vou repetir essa frase mais 3 vezes. Já basta a evasão de cérebros que nós não temos uma política pública capaz de estancar. Então, se a gente não fizer nada, o que vai acontecer? O Brasil vai ser um depósito de data centers. Muito bom. Para quem que é muito bom? Para quem está ganhando muito dinheiro com esses data centers. Então, é importante que se tenha uma visão comercial, e essa visão, eu não espero que ela venha lá da Fazenda, né? A Fazenda está fazendo o papel dele, o Ministério da Fazenda está querendo trazer dinheiro para o país. Isso tem que vir de outros ministérios, que sabem o da educação, planejamento, né? O de ciência e tecnologia, que é exatamente aquele a quem o PIBIA está ligado. Mas aí eu vou colocar um ponto que é assim, que a gente sabe que politicamente o Ministério da Fazenda é muito mais forte que o de Ciência e Tecnologia, não é? É verdade, é verdade. No entanto, por isso que precisa da SPC. É por isso que precisa de pessoas que estão espalhadas numa rede. Eu me corrijo se eu estiver errado, mas nós somos, parece que, mais de 40 mil pessoas ligadas à SPC, das quais tem 20 mil atuantes. Olha, se nós temos 20 mil atuantes, nós somos uma força muito grande, Adolfo. O que a gente não pode, sabe o que é? É dizer para os nossos netos daqui a 2, 5 anos, olha que eu não falei 10, eu falei daqui a 2, 5 anos. O que a gente não pode é dizer para os netos que nós não fizemos nada. Quando eles perguntarem para a gente algumas coisas que a gente ainda não sabe quais são, a gente diz, puxa, eu não sei porque... Eu não sei, eu não fiz nada porque... Eu não sei porque eu não fiz nada. Então, não, o que eu estou aproveitando aqui, não é, essa gentileza do convite dessa nossa conversa, é o seguinte, eu até disse agora, recentemente até disse isso na reunião com o governador, falei, governador, eu estou com 70 anos, então eu não estou mais na idade meu tempo está cada vez mais, eu estou tendo cuidado cada vez mais com o meu tempo. Então, e eu disse isso para ele, olha, eu gostaria muito que o senhor nos desse aqui uma resposta. E ele disse, não, eu quero que esse GT, o grupo de trabalho, né, ele analise esse documento que você nos trouxe, e o documento foi analisado, e a segunda medida, agora no dia 2, né, da segunda-feira, o GT vai ser criado.
Então, lá vai uma ideia que a SBC pode levar para todos os estados, através das suas filiais, né? Devia ser criado um GT, né, em todos os estados. E esse documento que a gente está usando aqui poderia ser adaptado, né, para cada estado. O que não pode é você não ter um comitê da sociedade civil que seja, inclusive, sabe o quê? Independente de partido, né? Porque tudo agora nesse país é polarizado. Então, a SBC ela é neutra, né? Por definição, ela é neutra. Então, eu acho que era uma grande contribuição que a SBC poderia fazer, era instalar, né? E eu me disponho a ajudar, você sabe, eu sou amigo de todos os ex-presidentes, né? Da Thaís, do Paulo Cunha, do Raimundo Macedo, né? Eu sou amigo dessa turma toda. Então, vamos chamar os ex-presidentes, porque, né, são pessoas experientes, vamos criar um comitê. Olha, a segunda ideia da nossa conversa aqui, né? A segunda ideia é a gente criar, quem sabe, um programa com os ex-presidentes, né, que são pessoas, cada um influente em seus estados, né, ou qualquer outra estratégia, para que a gente possa, em cada estado, ter um comitê, um grupo de trabalho, para estar dizendo o seguinte: fizemos alguma coisa, né? Pode ser até que eles não nos escutem, mas nós não podemos ser acusados de termos sido formados, né, com dinheiro público, e nós não temos tentado, né? Eu até uso sempre uma frase, viu? Está me ouvindo bem? Sim, sim. Opa, Adolfo, pronto, porque desapareceu a tua imagem. Eu até uso uma frase que eu até deveria usar no final da nossa conversa, mas eu vou dizer logo agora, que tem muito a ver com essa vontade de fazer alguma coisa. É uma passagem do Don Quixote de La Mancha, né? Quando no final da vida dele, e o Sancho Panza se aproxima e diz: mestre, perdoe-me por ter tentado tirar o máximo de ti. E aí o Don Quixote responde: não foste tu, Sancho, fui eu mesmo quem tentou tirar o máximo de mim. É o melhor que o homem pode fazer na vida. Então, eu estou dizendo, sabe o quê? Que é o momento de cada doutor que custou $100 mil para fazer o melhor que ele pode fazer na vida, é não ficar parado, entendeu? Não ficar achando que não tem jeito. Então, vamos fazer o movimento. A SBC é o caminho. Eu já disse para a nossa presidenta, que é uma pessoa extremamente aberta, dinâmica, que isso é possível fazer. E olha que nós estamos tirando aqui da nossa conversa, né, uma ideia pragmática: instalar em cada estado, né, com a ajuda aí dos nossos ex-presidentes, que são pessoas também comprometidas, né, com esse país. Temos que fazer alguma coisa. Que os meus netos me reclamem que eu não dei a mesada que eu prometi, mas que eles não reclamem que eu não fiz nada na minha área, na área que eu fui formado com dinheiro público. Eu tenho uma pergunta para fazer que veio, na verdade, eu postei no Blue Sky, né, que é uma nova rede social aí, relativamente nova, que ia fazer essa entrevista sobre data centers. Aí um aluno nosso aqui do nosso mestrado, Victor Osório, ele tem até um canal no YouTube, Computação Crítica, ele fala assim, ó, se isso já é ele queria saber de você se essa questão dos data centers já é um problema em São Paulo, porque São Paulo tem a maior concentração de data centers do país e está enfrentando severas estiagens com reservatórios muito baixos. Muito se fala do Nordeste, talvez por causa desse interesse estrangeiro, né, no Nordeste, mas será que esse é um problema também já próximo do paulista? Uma excelente pergunta. Qual é o nome desse rapaz aí? O nome dele é Victor Osório. Victor, olha, parabéns pela pergunta, né? Essa sua pergunta ajuda a dizer uma coisa que eu ia esquecer de dizer, que é o seguinte: primeiro, nós temos que entender que o data center de IA, que não é o mesmo data center, quer dizer, ele é o mesmo e não é o mesmo, né? O data center de IA, ele precisa de 10, 20 vezes mais energia, porque realmente a questão do treinamento, né? A questão da vetorização do conhecimento, essas coisas todas que a gente aprende aí das disciplinas, isso aí exige muita energia. Então, primeira coisa, nós temos que compreender: o data center é um problema mundial. Não é em São Paulo, ele é mundial. Ele é mundial e basta você ler as notícias que acontecem onde eles estão
instalados nos Estados Unidos, né? E onde eles estão sendo agora rejeitados. Então, ele é um problema, né? Agora, de repente, também andar de carro é um problema, né? O nosso carro ainda consome gasolina. Então, na verdade, a gente tem que conviver com alguns problemas, né? A gente tem que conviver com eles. A fábrica, né, que solta aquela fumaça lá, que a gente não consegue controlar completamente, ela é um problema, né? A barragem lá, a barragem lá né, que arrombou, é um problema. Então, o que a gente precisa é ter essa compreensão. É um problema que nós não estávamos preparados, né? Nós não sabíamos essa questão da energia, né? Eu acho que, por exemplo, eu não tenho dúvida que daqui a 2, 5 anos nós vamos ter um aumento assustador na conta de energia, né? Ok? Que já acontece nos estados onde tem data center nos Estados Unidos. A pergunta é, será que nós estamos fazendo contratos corretos de uma energia futura que ele sabe que ela vai ser muito mais cara do que o que realmente hoje, mas será que nós, de uma sociedade calada, de uma sociedade que não conversa, né, com os seus governantes, ou que os governantes não conversam com a sociedade, será que nós estamos vendendo, né? Qual é o estudo que a universidade fez para dizer que o preço de hoje da energia que nós estamos vendendo, né, é o preço da energia do futuro? Então, é isso que eu queria parabenizar a pergunta dele, porque nós temos que ter essa compreensão. É um problema mundial. Agora, esse problema mundial, ele precisa dessas contrapartidas. E aí eu volto para aquela metáfora do seu Toim, né? A gente pode conviver, a gente pode ser aqui um depósito, né, de processamento de coisas que, inclusive, não são nossas, né? Eles vão processar dados, né, do mundo todo, né? Sabe quantos cientistas cearenses vão trabalhar aqui no TikTok? Zero? Zero. Né? Porque não precisa. Até técnico de manutenção, os agentes inteligentes aí vão ser capazes de fazer toda a parte de auditagem, etc. Então, vai ter um cara que vai limpar lá, vai ter um cara que vai fazer o... Mas não precisa, né? A gente sabe que não precisa. Então, volta a pergunta dele, né? Fortalece nosso discurso inicial, o Adolfo. Se a gente não fizer boas negociações, e essas boas negociações passam pela universidade. Quer ver uma coisa? Quanto é que vai custar a energia daqui a 10, 15 anos? Concorda que isso é um estudo complexo? E concorda que esse estudo complexo é importante numa negociação? Como é que vai estar a questão aí, né, do nosso ecossistema mundial? Como é que... Evidentemente, por exemplo, outra coisa, né, que a gente não pode deixar... mesmo aqui no Nordeste, que nós temos energia limpa, mas é bom lembrar que sol e vento são intermitentes. O que leva os data centers a terem, não é redundância, não, tem um tempo que eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro o tempo, mas eles têm que ter, como não pode parar, é 24, né, 24/7, então eles têm que ter, sabe o quê? Uma usinazinha com lá de diesel, né, ou de carvão, para entrar na hora que haja um acidente, na hora que falte vento, na hora que haja qualquer problema, né? Outra coisa, vamos supor que, por falta dessa negociação, né, de clareza, né, na hora que o data center se instala em qualquer município, ele diz lá, olha, eu vou me instalar, eu só preciso disso, essa quantidade de água aqui que não vai fazer falta, essa energia aqui que está sobrando, coisa e tal. Mas vem cá, vamos supor que haja algum problema, e aí tem a seguinte situação para o prefeito decidir. Houve uma pane aí, eu desligo a cidade ou eu desligo o data center? Aí o cara, não pode ligar o data center porque os hospitais estão ligados nele, porque a defesa... Então, você está entendendo que há uma complexidade que a universidade precisava estar dentro. Nós temos uma série de estudos que a sociedade civil não é capaz de fazer. Não é capaz de fazer. Porque precisa de conhecimentos internacionais. A universidade ela foi criada para isso,
para estar à frente da sociedade, para estar discutindo os problemas que a sociedade civil não é capaz de resolver, né? Porque a universidade foi feita para isso. Os cientistas, né, foram feitos para fazer a ciência. Então, eu queria parabenizar demais a iniciativa aí sua dessa nossa conversa e dizendo que a gente vai fazer, eu estou aqui com a terceira proposta, né? Que a gente já para ter resultado, nós temos que sair daqui com algumas propostas e lançar essas propostas lá na nossa lista, nossa querida lista da SBC, né? Porque eu acho que não é a sociedade, não é a SBC do coração, né? Tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, não é ela que tem que estar com essa preocupação, não é a Sociedade Brasileira do Agro, se é que ela existe, entendeu? Já que o agro é pop, né? Não, é a Sociedade Brasileira de Computação que tem que dizer, olha, nós somos especialistas desse negócio, nós somos pessoas que temos capacidade de ter uma posição equilibrada do ponto de vista neutra politicamente, pensando no Estado brasileiro, né? Então, cara, é isso aí. Eu acho que a nossa presidente Thaís, ela está consciente, né, dessa missão. Eu só peço celeridade, né? Não é porque eu estou com 70 anos, não. É porque a instalação do TikTok já começou aqui ao lado, viu? Certo. Aí eu queria saber, esse data center do TikTok, ele é um data center de IA? Olha, com certeza, né? Os data centers... Existe agora o hyperscale, né, que é a definição que eles dão aí para esses data centers que tem mais de 5.000 unidades. Olha, um data center de 300 megawatts. Deixa eu dizer para o pessoal aí que eu também sou engenheiro eletricista, então eu fiz aqui umas continhas na matemática, né? Se você pegar o consumo médio, né? Vou colocar 200 megawatts, que o meu cálculo foi em 200 megawatts. Né? 300 é o que vai ser instalado, mas, olha, se você pegar 200 megawatts e dividir pelo consumo, pela potência de uma residência, né, média, na época que eu fiz os cálculos, deu 1,5 milhão de residências. Vamos colocar 1 milhão, só para poder... Olha, 1 milhão de residências é a potência de 1 milhão de residências é a potência, né, de um data center. Então, esse, com certeza, né, é o data center que vai atender o TikTok, ele é o proprietário de uma marca de uma rede social, né, que, por sinal, é muito popular, né? Ele usa IA, né, na pele. Então, não tem dúvida que data center é grande, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza tem empresas de data center. São data centers convencionais, pequenos, para atender ao comércio, né? Mas esse hyperscale que estão sendo instalados são todos eles, né, esses investimentos que o Redata, né, se propôs aí a atrair, não tenha dúvida. O data center para pequenas coisas não é tão assustador assim, né? Não seria motivo nem da gente estar aqui nessa nossa conversa. O assustador é esse que ninguém sabe, não vai parar. Ou você acha, Adolfo, que um planeta, né? Descobriu agora outro planeta, né? Parecido com a Terra, né? Mas o planeta Terra, né? Você acha que o planeta Terra ele teve maturidade para não poluir os rios? Não. Para não derreter as calotas polares? Então, é a mesma coisa. Eu não posso aguardar, se a gente não se meter, né, que haja um bom senso dessas lideranças políticas que tem por aí, né? Eu falo isso mundial, nacional e localmente. Né? Por definição, o político não está nem sempre preocupado, né? Está preocupado com uma coisa só, né? É ser eleito. Então, é preciso que haja esse contraponto de uma sociedade que não está preocupada com a eleição, e a sociedade acadêmica,
para poder haver esse equilíbrio. Esse equilíbrio não vai vir dos políticos naturalmente. Ele não vai vir, pelo contrário, né? Nós estamos vendo aí o Mr. Trump fazendo aí umas coisas que parecem até coisas né, inacreditáveis, seriam piadas se fossem ditas há 2 anos, né? As decisões que estão sendo tomadas em relação ao meio... Eu estou falando só em relação ao meio ambiente, né, para poder não fugir aqui da nossa temática. Então, precisamos urgentemente, né, fazer isso, né? Até essas 2 ideias que a gente citou aí. E eu fico à disposição, quero aproveitar para dizer, fico à disposição, Adolfo, né? Já disse para a Thaís e agora para você, para fazermos alguma coisa, né? Se quiser me chamar para discutir esse assunto, né? Para mim isso é prioridade, né? Eu inclusive escrevi esse livro aqui, né, no Soberania Digital, né? Esse aqui antecedeu ao Sabiá, certo? Antecedeu ao Sabiá. O Sabiá é tipicamente redata PIBIA e sugestões de como fazer negociação, certo? Mas esse aqui, ele trata de um assunto que está vinculado com aquele. Essa questão da soberania, Adolfo, é assustador, né? A gente está no sistema colonialista, de colonizado, e a gente não percebe isso, porque, por definição, né, você vai lá do Aurélio, a colonização é quando você tem uma dominação, né, de uma outra entidade, outra nação sobre outro país, né? Cara, todos nós, da SBC, vamos pegar o pessoal da SBC, todos os 20 mil caras da SBC, eu calculei, eles gastam R$300 em média para se manter na vida digital. Vamos fazer os cálculos? ChatGPT dá $20 por mês. Aí tu bota aí Microsoft, o 365, começa a colocar o Netflix, ou seja, nós hoje já gastamos uma grana preta para se manter na vida digital. E outra coisa, de uma tecnologia que é feita por quem? Não é pelo Brasil, né? Essa tecnologia é feita por alguém lá fora. E esse alguém lá fora é tão inteligente que ainda pega os nossos alunos formados, né? Ainda pega os nossos cérebros formados. Eu tenho um ex-aluno que está morando em Zurique, né? Trabalhando lá para a Google em Zurique. Toda vida que ele me liga, eu tenho aquele sentimento de que aquelas noites que eu perdi para orientá-lo, que eu nem era obrigado, mas eu queria formá-lo para ele ajudar o país, ele está ajudando a cobrar mais caro ao país. Então, a gente precisa de uma política pública. Eu acho que aí vem a terceira sugestão para a SBC. Nós precisamos ter um manifesto em que a sociedade brasileira de computação, que é a sociedade legítima, ela está dizendo para os candidatos a presidente da República e aos candidatos a governadores. Então, eu sugiro a gente fazer um manifesto, eu gosto de escrever, eu posso escrever esse manifesto, se me pedirem, para nós entregarmos o seguinte: olha, cara, né? Olha, cara, tu tem que, mesmo que tu não cumpra, tu tem que prometer isso, porque tem muita gente aqui desse país, né, que é formador de opinião e que ele vai levar, né, para as suas salas, as suas zonas de influência, qual é o teu pensamento em relação, né, à ciência e tecnologia desse país. E aí, de maneira pragmática, uma política para poder a gente fixar, né, para a gente motivar a presença dos nossos jovens no Brasil. Segundo, uma política de desenvolvimento, né? Vamos desenvolver soluções. Tirando o Pix, qual é o outro grande aplicativo que você usa, Adolfo, nacional? Eu só conheço o Pix. Agora, um país que fez o Pix... Não, eu não conheço, talvez até você use, mas o único aplicativo nacional que eu uso, grande, né, de grande porte, eu estou falando aqui do Detran, não, né, esse que é feito aqui do Detran, falando de grande porte. Ou seja, na verdade, um país que faz um Pix,
ele é capaz de fazer o POX, o PUX, ele é capaz do PAX, ele faz qualquer coisa. Porque a complexidade de um Pix é muito maior, é 10 vezes maior do que de uma rede social dessa, cara. Muito maior. Então, o que precisa é política pública. Não falta conhecimento, cara. Não falta conhecimento. Então, eu acho que olha que nós estamos com 3 ideias, né? De trás para frente tem um manifesto que a SBC deveria entregar aos governadores e a todo mundo, né? Os senadores, quem quisesse se candidatar, devia receber esse manifesto e dizer: olha só, a SBC saiu uma lista de quem concordou com o manifesto. Quem são os candidatos a presidente, a senador, a governador, que estão concordando com esse manifesto. Então, seria uma ação. A segunda ação era a criação em cada estado, né, através da regional, de uma representação que eu sei que a SBC tem, né, de um grupo de trabalho, né, que teria essa finalidade de trabalhar junto ao governo local, assessorando o governo local, para que haja isso que esse documento que você tem em mãos, né, sugere. Ok? A primeira eu não me lembro, não, mas mas tá, depois tu vê a gravação e a gente teve uma primeira ideia que eu não lembro mais qual é. Não, eu vou postar lá na lista da SBC, talvez até listando essas ideias. Mas aí, como a gente está perto do fim, eu queria só deixar algumas coisas. Como eu disse, eu anunciei essa entrevista do Blue Sky, então vou deixar aqui alguns comentários, aí vou ler e depois você comenta no final, né? A Ju Frota disse assim: se depender dos data centers, vai virar um deserto amanhã. A Maria Chiquinha disse assim: a água é mais importante para as pessoas, está na lei, abastecimento público tem prioridade. A Lidiane Cerqueira, que é doutora pela Federal da Bahia, mora em Sergipe, eu entrevistei ela aqui no outro podcast meu, Fronteiras de Engenharia de Software. Ela colocou uma coisa interessante, eu vou deixar o link, que é a Laís Martins, do The Intercept Brasil, está escrevendo bastante sobre data centers. Então, tem várias matérias lá no site do The Intercept. A Lidiane também ela gostou da ideia da criação de um polo de ciência aplicada, tecnologia e inovação IA, o CATIA, né, e disse que esses projetos... Como é que ela soube do CATIA? Eu estou feliz, sabe? Ela leu? Eu acho que está lá no... Ela deve estar na lista do SBC, quando você mandou aquele PDF, pronto. tá lá. Pronto. Ok. Tem que ter. Esse CATIA, só abrindo um parênteses, esse CATIA, como é o nome da professora? É a... ela não é professora, é doutora, mas não é professora. Doutora. Não é ainda professora, Lidiane Cerqueira. Pois, Lidiane, você que vai ser professora, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, é muito importante demais, você lembrou do CATIA, porque a ideia desse CATIA, viu, Adolfo, ele seria um observatório, né? Ele seria uma coisa permanente para poder a gente fazer as auditagens, para poder a gente ajudar nas negociações e fazer as auditagens, porque não basta só, né, o teu contrato, tem que ter auditagem, porque senão você vai ser, como disse aí, uma frase que surgiu aí, que eu não lembro mais quem foi que falou, não vamos ser depósito de data center. Há uma maneira de nós não sermos depósitos. Se nós estivermos ganhando dinheiro que vai beneficiar a sociedade, eu não me incomodo de botar o container na minha garagem, entendeu? Não tem problema nenhum, mas tem que ter contrapartida. A Lori Regatieri escreveu primeiro de olho, e aí, quer dizer, não sei se é a Lori, eu imagino que sim, pelo nome, mas desculpa se não for exatamente. Mas ela fez uma pergunta que eu achei até mais complexa, mas antes eu vou fazer a pergunta do Lucas aqui, né? Que eu acho que essa não dá para responder agora, que levaria muito tempo, mas ele queria saber qual é o consumo esperado dos data centers no pior dos casos, no melhor dos casos, nos casos mais prováveis, quanto isso impacta na captação de água do rio, captação de água do estado ou região, não só a parte bem pequena que vai para uso humano, mas todo o conjunto, incluindo indústria, agropecuária e seres humanos. E eu lembrei que num dos textos você colocou assim, ó, o pessoal fala assim, as empresas, né, falam, o data center usa pouca água. Aí você colocou perguntas. Pouca quanto? Medida como? Em que meses? Com qual fonte? Quem audita? E qual a penalidade em caso de descumprimento? Então, acho que está faltando informação também, né, para a gente... Exatamente.
Exatamente, está faltando informação e eles não abrem fácil, entendeu? Sabe por quê? Porque eles ouviram falar que nós não nos incomodamos, eles ouviram falar que as nossas sociedades, diferente da europeia e da americana, a gente não se incomoda muito, né? O cara está lá pisando no nosso jardim, né? O jardim do Mayakovsky, e a gente não está se incomodando muito. E aí, a pergunta da Lore, eu acho que eu vou mandar essas duas perguntas para você por e-mail, aí, se for o caso, você responde em texto, de alguma forma. Ok. Mas, Lore Regatieri, no caso dos data centers de hiperescala, como os que estão sendo instalados no Ceará, como é que você avalia o risco de métricas relativas por unidade de processamento permitirem a expansão contínua da carga computacional, mesmo quando o uso total da água se aproxima ou ultrapassa a disponibilidade hídrica? Essa resposta aí não dá para responder agora. Em um minuto, dizer o seguinte: a gente sabe que. Eu acho que a questão da água é menos grave do que da energia, porque cada vez mais tem aparecido alguns mecanismos, né, de resfriamento híbrido, que não são assim tão críticos quanto a questão da energia, certo? Mas eu concordo com ela de que merece, sabe o quê? Merece atenção, porque se não houver essa auditoria, porque esses mecanismos são mais caros, né? Esses mecanismos que são mais assim, que economizam água, eles são mais caros. Então, se não houver uma auditoria, não houver uma fiscalização, um observatório, eles não vão gastar. O modelo capitalista ele é muito claro, né? Ele só gasta quando é necessário. Então, acho que uma mensagem final, aí pedir para você complementar, a mensagem final é que a comunidade acadêmica da computação brasileira, né, ou as pessoas que são interessadas nisso, né, se movimentem para procurar ter mais informações. Tem vários textos seus lá na lista da SBC, né? E eu lembro que qualquer um pode participar da lista da SBC. A única coisa que é restrita é que é preciso ser sócio para postar, mas para ler os textos, inclusive os arquivos estão lá no site da SBC, todo mundo pode ler. Eu vou deixar os links para todos os textos. Então, precisa se informar, se mobilizar, talvez ter uma mobilização política mesmo, né? Como vocês fizeram aí, conversar com o governador do estado, né? Eu nem sei como é que está aqui no Paraná, se tem alguma empresa querendo instalar data center aqui no Paraná, mas, quer dizer, eu acho que o governador... Mas, Adolfo, mesmo que não tenha um data center querendo instalar no Paraná, essa é a questão nacional, né? Essa é a questão nacional. Olha, 200 bilhões de reais, que é o que está chegando aqui no Ceará, isso é maior do que uma dezena de PIBs, de estados brasileiros. Você pegar 10 estados brasileiros, o PIB não dá 200 bilhões. Então, nós estamos falando de uma coisa que mexe com o país todo, não, independente então de vocês terem ou não, serem afetados diretamente, né? Eu acho que essa nossa noção de país exigiria um movimento nacional em relação a isso. É isso. Então, muito obrigado, professor Mauro. Foi um prazer conversar com você. Eu teria uma frase final. Posso dar tempo ainda de falar da minha frase final? Não, como eu falei, eu sempre termino com aquela frase lá do Don Quixote, né? Porque eu acho genial, eu inclusive uso nas minhas aulas e tal. Mas eu queria dizer o seguinte, para quem acha que não vale a pena, de vez em quando o cara assiste um programa desse e diz, isso é porque ele não tem o que fazer, coisa e tal, não vai adiantar nada. Aí, para dizer que adianta, eu quero deixar então uma frase de um outro grande, além do Don Quixote de La Mancha. Eu gosto muito do Jorge Luiz Borges, né? E na entrada lá do Museu do Amanhã, que para mim é um dos lugares mais lindos do mundo, é a entrada do Museu do Amanhã, certo? Do Rio de Janeiro, lá na praça, lá perto da Marinha, né? Quando você entra no Museu do Amanhã, tem a seguinte frase: a 300 metros da pirâmide, eu me ajoelhei, peguei um punhado de areia e deixei-o cair lentamente. E disse para mim mesmo, eu mudei o Saara. Então, essa mensagem do Borges eu queria deixar aqui no final dessa sua programação, dessa sua iniciativa, Adolfo, porque é preciso que a gente acredite, né?
Né? Um punhado de areia muda o Saara? Muda, matematicamente muda. Né? Porque se muita gente, né, pega esse punhado de areia, eu acho que essa é a missão da SBC. A SBC ela tem muita gente. E está na hora de muita gente pegar um punhado de areia para que esse país não abra mão da sua soberania. Obrigado, então. Muito obrigado, professor Mauro. Obrigado a todos que nos escutaram. Se você chegou até esse ponto, deixa um comentário aí. A gente publica em várias plataformas, no YouTube, no Spotify. Também entra lá na lista da SBC, né? Comenta nos textos, nas postagens lá do professor Mauro. Ele está sempre escrevendo, tem várias pessoas lá comentando. Ou manda um e-mail para mim, adolfo@utfpr.edu.br, ou para o professor Mauro, né? Que eu acho que eu consegui encontrar Quer dizer, você consegue encontrar na lista da SBC, né? Então todo mundo pode encontrar. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado, Adolfo. Este é um episódio da Rede Emílias de Podcasts, que é uma iniciativa dedicada à divulgação de conteúdos relevantes nas áreas de tecnologia, ciência da computação e engenharia de software, com foco especial na diversidade e inclusão. Esta rede abrange 5 podcasts distintos, cada um com seu propósito único, uma audiência dedicada, e esses podcasts fazem parte das atividades de divulgação científica e extensão do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus Curitiba. Esta rede está associada ao programa de extensão Emílias Armação em Bits. O coordenador da rede Emílias de Podcasts é o professor Adolfo Neto, que sou eu, e a coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits é a professora Maria Cláudia Emer. Estamos nas redes sociais, principalmente nos meus perfis pessoais. Eu estou no Blue Sky, em @adolfont.github.io. Estou também no LinkedIn, AdolfoNT. O Emílias tem um perfil no Instagram, Emílias_UTFPR. E o Fronteiras tem também um perfil no Instagram, FronteirasES. São as redes que a gente procura manter mais atualizadas. Mas claro, se você não quer nos seguir em nenhuma rede social, você pode simplesmente nos seguir nos aplicativos de podcasts, como Pocket Casts, Apple Podcasts, Spotify. É só procurar pelo nome do podcast e clicar em seguir. Ou no YouTube, onde também nós publicamos nossos episódios. De novo, é só procurar pelo nome do podcast e seguir o canal. Só não no caso do Emílias, que no caso do Emílias Podcast Mulheres na Computação, você tem que seguir o canal do Emílias Armação em Bits. É isso, pessoal. Até o próximo episódio da Rede Emílias de Podcasts.